Cara, quem tá vivo sempre aparece, né? Então, Luísa Santana dando as caras no canal dela, coisa rara. Gente, é coisa assim, uma a cada 6 meses. Aí, a pessoa mais sábia que existiu na história do planeta falou pra gente: acima de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque a sua vida depende dele. Ou então porque ele direciona a sua vida, enfim. Então eu acho que é algo relevantezinho da gente considerar que a gente precisa realmente guardar o nosso coração acima de todas as coisas. E eu sinto que a gente não sabe fazer isso direito, sabe? Tipo, eu sinto que a gente não fala muito sobre isso de forma prática. E top coisas que me odeiam na vida é conceitos cristãos que a gente não saiba viver de forma prática, sabe? Tipo, ai, guarda seu coração. Guardo? Como? Tipo assim, de forma prática, o que é isso? E é isso que eu queria falar um pouco com vocês, porque, cara, Salomão, ele fala isso pra gente, mas ele não só fala isso solto, tipo assim, ele não largou isso só pra você. Tem, tipo, passos, ele não só fala guarda seu coração, ele vai te explicar, sabe? Tipo, a pessoa mais sábia que existiu na história, gente, ele escreveu um livro que chama Provérbios. Tudo bem que não são todos dele, mas assim, tem muitos dele. E ele escreveu um tutorial de vida pra você. E tá, tipo, disponível, tá ligado? Então, quando a gente vai achar lá em Provérbios 4:23, a gente vai encontrar Salomão falando o quê? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Igual eu falei agora há pouco, esse negócio deve ser realmente muito relevante pra gente. A gente precisa realmente aprender a guardar nosso coração, porque a nossa vida tá dependendo disso. E acho que sim, se você preza pela sua vida, eu acho que é muito válido a gente escutar isso, e é muito válido a gente realmente querer buscar entender como então a gente vai guardar o nosso coração. Então, top 1 coisa que eu quero que a gente entenda que é que, de fato, o nosso coração, ele deve ser guardado. A gente precisa colocar peso nisso, a gente tem que ter essa preocupação. E, enfim, mas vai seguindo, e o 24 vai falar: evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Então, cara, logo depois de falar sobre guardar o coração, Salomão tá falando pra gente da gente evitar conversas maldosas e fugir de palavras perversas. Então a gente já vê uma coisa que, se você ler o resto de Provérbios, você vai ver que realmente isso tem muito peso. Isso o quê? O que você fala. Então, assim, primeira coisa que você precisa vigiar pra você poder guardar o coração e ter um coração guardado é o quê? As suas palavras, as coisas que você fala. Uma língua vigiada é a primeira coisa que você precisa ter pra poder estar guardando seu coração, sabe? Alguém que tem um coração guardado é alguém que sabe a hora de falar e sabe a hora de ficar calado, sabe? A primeira coisa, assim, que Salomão deixa muito claro toma cuidado com suas palavras, sabe? Às vezes seu coração, ele tá sendo exposto não porque você tá numa situação de, meu Deus, ou porque você foi descuidado com as formas como você tá, tipo, se cuidando, enfim, pensando e lidando com as situações da vida. Mas pode estar numa coisa muito mais simples e muito menor. Tipo, começa a prestar atenção nas coisas que você tem falado, nas coisas que você tem profetizado, assim, sobre a sua vida, sabe? Presta atenção nas palavras que você tem liberado. Presta atenção pra quem você tem liberado essas palavras, sabe? Quem você tem deixado acessar seu coração também por meio das palavras, porque, gente, as suas conversas, elas acessam o seu coração, sabe? E, enfim. 25. Olhe sempre pra frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Cara, eu tava lendo Eclesiastes, né, antes de começar a ler Provérbios. E em Eclesiastes 4? 7:10 vai falar: não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. E lendo todo o contexto, assim, do capítulo 7, a gente vai entendendo que uma pessoa sábia, ela tá constantemente se lembrando da morte. Que, cara, quando você constantemente se lembra da morte, você sabe, que tudo que você tá vivendo aqui é temporário, tipo assim, vai passar e o tempo que você tem é o agora, e que o tempo está passando, e se você ficar só focando nas coisas dessa terra que são passageiras, é vaidade, é como correr atrás do vento, e enfim. Então o Eclesiastes deixa muito claro que vaidade é correr atrás de tudo aquilo que não é eternidade. E aqui ele carrega no capítulo 7, no versículo 10, em específico, que fala sobre não viver
saudoso dos bons e velhos tempos, porque isso não é sábio. Na hora que eu li, eu fiquei até meio... Poxa, mas, sabe, tipo, é bom ter as memórias dos bons e velhos tempos. Mas o ponto é que muitas vezes, se a gente ficar muito preso nos bons e velhos tempos, a gente deixa de viver muito o tempo presente de agora. E se tem uma coisa que a gente precisa começar a entender de forma muito clara também, isso é muito importante pra você saber guardar seu coração, é entender que você está no exato lugar que você deveria estar, porque Deus, ele tá trabalhando agora exatamente o que ele tinha que estar trabalhando, nas exatas circunstâncias que você tá, sabe? Então, é entender que Deus, ele trabalha em toda e qualquer circunstância. E ele tá sempre trabalhando, né? E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu vou dar um salto que é importante quando a gente fala sobre guardar o coração, porque pra mim essa é a coisa mais prática que eu já vi na vida, que em Filipenses 4, quando vai estar falando sobre o famoso não andeis ansiosos por coisa alguma, vai estar falando, né? Tipo assim, se liga, vem comigo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Isso aqui é um ponto muito importante. Então vocês experimentam a paz que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Só que, vem comigo, um coração ansioso é um coração que tá preocupado, certo? Certo. E por que eu acho muito inteligente esse momento em que Paulo tá falando sobre isso de você pedir a Deus aquilo que você precisa, mas ao mesmo tempo agradecer por tudo que ele já fez? Nesse agradecer por tudo que ele já fez, você vai perceber que Deus, ele sempre esteve presente e nunca houve motivo para se preocupar. Então aqui a gente tem um conceito muito legal de o que é guardar o coração, entendendo que, cara, quando Deus, ele fala, né, sobre guardar o coração, ele tá falando sobre você entregar, que é esse momento ali de pedir a Deus aquilo que você precisa, você entregar e perceber que nunca houve motivo para se preocupar, porque ele tem cuidado de vós. Gente, é simples assim. E eu gosto muito disso, de entender, cara, que guardar o nosso coração é entregar pra Deus e perceber que nunca houve motivo pra se preocupar, porque ele tem cuidado de vós. E acho que é entender um pouco desse ele ter cuidado de vós que faz com que a gente possa viver o tempo presente da forma como a gente deve viver e entender que Deus, ele está trabalhando coisa agora. O melhor tempo que você tem com Deus é o agora, porque é agora que ele consegue trabalhar com você. É agora que ele tá te tratando, é agora que ele tá, tipo, cara, mexendo em todas as coisas que ele tem pra mexer. Ele não consegue fazer isso no passado, ele não consegue fazer isso no futuro, ele consegue fazer isso no tempo presente, sabe? Tipo, no agora. E isso me pega muito quando a gente vai ver sobre Provérbios e Salomão estar falando sobre a gente estar olhando sempre pra frente e manter os olhos fixos no que tá diante. De um coração que não vive saudoso no sentido de estar preso ao passado. Você guarda o seu coração quando você vive o agora da forma como você tem que viver, entendendo que você tá no lugar certo, no tempo exato, sabe? Existe um tempo certo para todas as coisas. Deus, ele tá no controle. Deus, ele tá trabalhando. E Deus, ele tem cuidado de vós. Não existe motivo para se preocupar. E assim, quando você entende isso, você consegue guardar o seu coração. Isso guarda o seu coração. Entender que Deus tem cuidado de vós. E não existe motivo para se preocupar. E por isso você entrega. Tá acompanhando? Tá seguindo? Enfim, e já seguindo um pouco nisso, 26 vai estar falando: estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça nessa estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam mal. Então, tipo, cara, um coração que tá com os olhos fixos na frente, consegue ver um pouco do que Deus tem trabalhado, enfim, não tá preso, tanto nas experiências boas quanto ruins do passado, no sentido de, nossa, o meu melhor tempo com Deus ficou pra trás, não ficou. O melhor tempo que você tem com Deus é o que você tá vivendo agora. Então mantenha esses olhos fixos no que está adiante de você. E isso aqui me pega, porque fala assim, né? Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem pra direita nem pra esquerda. Então, um coração guardado também é um coração que estabeleceu muito bem a direção que tá seguindo. E permanece nessa estrada segura. E então um coração que tá sendo guardado, cara, é um coração que sabe permanecer, sabe? Não é aquele coração que oscila com a situação. É um coração que tem esse propósito muito bem estabelecido, muito claro. E por isso ele consegue permanecer e ele não vai
passar com a neblina da manhã, ele não vai esqueci a palavra. Mas enfim, não vai ficar oscilando com as situações. São 2 pés que estão muito bem firmados numa rocha e ele permanece. Então assim, se for pra resumir pra você, os 3 pontos que Salomão ele pega aqui pra poder falar, cara, guarde o seu coração. Comece a prestar atenção nas coisas que você fala e com quem você fala. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, porque isso não é sábio. Esteja com seus olhos fixos no que está adiante, entendendo que Deus ele está trabalhando hoje com você a melhor coisa que ele poderia ter trabalhado. Porque no reino é de glória em glória. Não pense que você tá dando para trás, você não tá. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. E terceiro ponto, tenha um propósito muito claro e permaneça nele. Com 2 pés fixos numa rocha, vem a tempestade e a sua casa não cai. Então assim, foca nisso, assim. Guardar o coração, eu acho que é em todo momento, assim. E você não guarda o seu coração só em relação a relacionamento, você guarda o seu coração em relação a expectativas de todas as outras coisas da sua vida, cara. Você tem que guardar seu coração porque ele dirige a sua vida, não só a sua vida relacional e emocional, ele dirige a sua vida mesmo. Então, guarde seu coração em todas as situações. Você ainda trabalha na faculdade, na escola, em todas as situações que você vive, cara. A gente precisa aprender a guardar nosso coração, a gente precisa aprender a cuidar das nossas palavras, a gente precisa aprender a entender o tempo que Deus tá trabalhando na gente, sabe? Entender o tempo de Deus que a gente tá vivendo. E a gente precisa aprender a permanecer nisso também. Acho que é isso, gente. Eu gostei de voltar, na verdade. Eu gosto de fazer vídeo. Isso que é legal, mas enfim. Curte, comenta, compartilha. Que os feedbacks de vocês também, comenta mesmo. Porque os feedbacks acho que são as coisas que mais fazem eu falar, caraca, acho que eu quero continuar fazendo isso. E enfim. Acho que é isso. Espero que tenha ajudado alguém. E espero que tenha deixado um pouco mais prático o que é guardar o coração, sabe? É isso, gente. Beijo!